Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp, agora na super rádio, né? Vibe Mundial FM. Então temos agora uma nova vibração e ficou muito legal porque dá uma vibração diferente. Então agora é rádio, lembre-se, Vibe Mundial FM. Olha aí que legal. E hoje um temaço, né? Hoje um tema muito legal para você. Os sonhos alcançando o inconsciente coletivo. Olha aí. Bom, eu quero me apresentar especialmente para você que está sintonizando no meu programa pela primeira vez. Você que ainda não me conhece, eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, e sou psicanalista, sou psicólogo, e eu me especializei em transdisciplinaridade. O que é isso? É o estudo das várias disciplinas, por isso que eu entro em tantas disciplinas, falo de tantas disciplinas diferentes. E hoje vamos falar dos sonhos alcançando o inconsciente coletivo. Então vamos falar desse rico universo dos sonhos e também o que é esse tal de inconsciente coletivo. Primeiro vamos falar de sonhos. Os sonhos foram muito bem interpretados pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. E ele dizia que é a via régia. O que é a via régia? A via principal de acesso ao nosso inconsciente. Então, os sonhos revelam diretamente o nosso inconsciente. O nosso inconsciente se manifesta com uma linguagem dos sonhos, uma linguagem de imagens, uma linguagem imagética, uma linguagem de símbolos, né? Que para Freud não era tanto simbólico. Para Freud era mais uma representação. Então, os sonhos representavam algum aspecto do inconsciente. Mas, para o autor que eu vou falar daqui a pouco, Carl Gustav Jung, os sonhos tinham, sim, um conteúdo simbólico, mitológico, então entravam nesse inconsciente coletivo. Agora, o Freud dizia que os sonhos revelam o nosso inconsciente. Então, o nosso inconsciente se revela através dos sonhos, mas vamos entender o que Freud dizia a respeito do nosso inconsciente. Ele colocava uma alegoria, uma figura de linguagem muito interessante para descrever o nosso consciente e o nosso inconsciente. Então, ele dizia que todos nós somos como se fôssemos um iceberg. Vamos lembrar que iceberg é aquele bloco de gelo no mar. Esse bloco de gelo, a parte visível, a ponta do iceberg, é a menor parte. A maior parte do iceberg está submersa debaixo do mar. Então você não vê. Esse foi o grande problema com o Titanic, né? Porque o Titanic atravessou regiões de icebergs e realmente viu algumas pontas, né? O comandante do navio viu algumas pontas, mas não viu o que havia embaixo. E uma dessas estruturas de gelo rasgou o casco do navio, e aí tivemos o grande naufrágio do Titanic, né? Curiosidade é que o comandante disse assim que partiu, esse navio nem Deus afunda. Oh, meu Deus, que frase infeliz, né? Então ele falou isso e foi para a viagem. E aí afundou o navio na primeira viagem, né, que cruzava o Atlântico, na primeira viagem transatlântica desse navio, que marcou época, teve filme, Titanic, né? Então, ele foi atingido por um iceberg. E vamos lembrar que a ponta menor do iceberg, a ponta visível do iceberg, é a menor parte. A maior parte está submersa. Então, essa menor parte, nós podemos fazer uma comparação, uma analogia, né, com o consciente. Então, nós somos conscientes de nós mesmos, apenas aí uma menor parte, aí no máximo uns 5%, a maior parte das pessoas é consciente de si mesma.
A maior parte de nós mesmos é inconsciente, nós não percebemos. Então, os nossos problemas mais profundos nós não percebemos e tudo mais. Por isso que é importante fazer uma psicanálise, para você descobrir você mesmo na sua profundidade, não apenas na superfície, não apenas na sua parte consciente, mas na profundidade do seu ser. Então, a psicanálise, inclusive a psicanálise contemporânea, né, a abordagem que eu desenvolvi se chama transpsicanálise, ela visa buscar o inconsciente, mas não precisa atualmente da hipnose clássica e tudo mais. É um método de acessar o inconsciente, de trazer os processos inconscientes à tona, sem necessidade de hipnose. E trabalhar com os problemas do cotidiano, a partir dessas informações mais profundas, a partir do conhecimento da pessoa a partir da infância e tudo mais. E aí a pessoa pode trabalhar com angústias, depressões, ansiedades e todos os problemas que afligem a pessoa no cotidiano, os problemas do dia a dia, só que vistos de uma forma mais completa, mais abrangente. E aí que eu quero dar uma dica especial para você. A minha esposa, a doutora Rosana Kepp, ela faz atendimentos em psicanálise. E para você entrar em contato com ela, prefira o WhatsApp ou SMS no 971917232. Aí você pode marcar sessões de psicoterapia, de psicanálise e trabalhar com seus problemas de uma forma muito mais completa, de uma forma muito mais profunda e de uma forma mais abrangente. Trabalhar com todas as questões mais importantes do seu ser, depressões e problemas do cotidiano. Olha aí, psicoterapia, talvez chegou o momento de fazer, na verdade. 971 91 7232. Vou falar pausadamente. 971 91 7232. Essa é a primeira dica. Segunda dica é a seguinte: eu vou falar justamente deste tema na próxima quinta-feira, na Consciência Cósmica. Então, eu vou fazer uma apresentação mais profunda, mais abrangente. Lá eu vou ter mais tempo, né? Então, temos 2 horas, das 8 às 10. Os sonhos alcançando o inconsciente coletivo. Próxima quinta-feira, na Consciência Cósmica. E aí, para você obter mais informações, entre em contato com a Consciência Cósmica no 3287-7022. 3287-7022. E vou fazer em março do ano que vem, a partir de março do ano que vem, na Faculdade Trilógica. Olha que curso legal, uma formação, hein? Olha, é profissionalizante esse curso. É uma formação de terapeutas para dependentes químicos. Então você vai ser um agente para lidar com dependentes químicos, você vai lidar com dependentes químicos em instituições, em hospitais, em outras instituições, de forma particular, como um acompanhante desse dependente químico e em outras circunstâncias. Então você vai trabalhar com dependentes químicos e é uma formação, é um curso que vai te dar essa formação, então vale muito a pena. Para você obter mais informações para fazer esse curso, telefona lá para a Faculdade Trilógica no 3032 4105. 3032 4105. E você pode também fazer esse curso na categoria de pós-graduação. Olha que legal, seria uma formação de extensão universitária. Olha que interessante. Então é formação de terapeutas para dependentes químicos. Olha lá, 3032 4105 na Faculdade Trilógica. Bom, vamos voltar então com o nosso tema de hoje, os sonhos alcançando o inconsciente coletivo. Então, primeiro eu falei do autor Sigmund Freud. Ele foi o criador da psicanálise e ele que falava do inconsciente. Então, ele descrevia o ser humano como tendo um consciente, que seria a menor parte de si mesmo, a ponta do iceberg,
e um inconsciente que seria a maior parte de si mesmo, que seria aquela estrutura do iceberg que não é visível. Então ele fez uma alegoria, ele fez uma analogia, e aí que nós podemos perceber o que nós conhecemos de nós mesmos é a menor parte de nós. Isso causou muita polêmica na época. As pessoas perguntavam: escuta, Freud, você está querendo dizer que nós somos nossos desconhecidos, nós não nos conhecemos? O Freud respondeu: é exatamente isso. Nós não nos conhecemos. Nós conhecemos apenas a parte consciente de nós. Então, as patologias mais profundas, os problemas mais profundos, a sombra, como dizia Jung, nós não conhecemos. E conhecer essa parte toda nossa é conhecer os empecilhos, os bloqueios, para que a gente tenha uma vida mais plena, mais feliz, mais saudável e tudo mais. Então, um aluno de Freud, que foi Carl Gustav Jung, vamos lembrar que Freud era neurologista. Então ele estudou a mente do ponto de vista neurológico. Já o Carl Gustav Jung era psiquiatra e estudou a mente do ponto de vista psiquiátrico, cada um da sua época. Freud desenvolveu a psicanálise e Jung desenvolveu a psicologia analítica. Só que ele fez uma afirmação muito interessante. Ele disse que além do inconsciente individual, além do nosso inconsciente de cada um, haveria um inconsciente coletivo. E o que seria esse inconsciente coletivo? É o inconsciente de toda a humanidade, é o inconsciente de todas as pessoas, é o inconsciente da sociedade, mas mais do que isso, da humanidade, de todas as épocas históricas. Então, é o inconsciente planetário, cósmico, etc. O próprio Jung queria mudar o nome de inconsciente coletivo, porque sugere apenas coletividade e vai muito além disso. Mas, desculpe, o próprio Jung, no caso, queria mudar o nome. Mas realmente ficou, esse nome pegou e ficou então como inconsciente coletivo. Então, os sonhos alcançando este inconsciente coletivo. Então, os nossos sonhos vão alcançar os nossos processos individuais, no nosso inconsciente individual. Então, vão alcançar os nossos traumas, as nossas angústias mais profundas. Então, o sonho vai dizer sobre você mesmo. Então, quando a psicanálise interpreta um sonho, ela vai descobrir significados importantes. Só que quando você vai num nível mais profundo do inconsciente coletivo, você tem significados da humanidade. Eu vou dar um exemplo disso. O Jung percebeu que algumas pessoas sonhavam com imagens que estavam nos livros dele de alquimia. Então, o Jung era um profundo estudioso da alquimia. A alquimia tem livros clássicos, né? E esses livros clássicos, então vamos lembrar o seguinte: o que é alquimia? A alquimia começa com Hermes Trismegisto, do Egito. E alcança a Idade Média, era a busca da pedra filosofal, do elixir da longa vida, da fonte da juventude. Então tivemos grandes alquimistas, especialmente na Idade Média. E eles faziam livros com ilustrações muito enigmáticas. E Jung tinha toda uma coleção dessas ilustrações. Jung, inclusive, fez um livro que agora foi lançado no mercado internacional há pouco tempo, né, a partir de 2009, e é o livro vermelho de Jung. E nesse livro tem todas as experiências espirituais mais importantes do Jung. Então, muito interessante esse livro vermelho. E nesse livro vermelho ele faz ilustrações como eram feitas na Idade Média. Então ele queria voltar ao espírito medieval. Ele tinha um local que ele ia
de férias, era um castelo no qual ele primeiro construiu uma torre, depois construiu uma casa contígua a essa torre e teve grandes experiências espirituais. Por isso, Jung depois ele vai adentrar nesses assuntos de inconsciente coletivo, porque ele percebeu que ele adentrava nesses assuntos quando sonhava, quando tinha as experiências espirituais, adentrava neste inconsciente coletivo. Então ele descobriu que os sonhos são uma via de acesso a esse inconsciente coletivo, aos mitos das várias mitologias, mitologia grega, mitologia germânica, mitologia nórdica. Então tivemos várias mitologias e os sonhos alcançavam os mitos, os símbolos e todo esse universo riquíssimo, né, que dá um acesso muito especial à espiritualidade. Então, a espiritualidade cristã, judaica, islâmica e todos os tipos de espiritualidade. Então, os sonhos dão acesso a essa espiritualidade. Por isso, eu quero dar 3 dicas para você. Primeira dica é que eu vou fazer na próxima quinta-feira, das 8 às 10 da noite, e num local que fica a 2 quadras da estação de metrô Brigadeiro, na Consciência Cósmica. Uma apresentação justamente com esse tema, os sonhos alcançando o inconsciente coletivo. Para você obter mais informações, telefone para a Consciência Cósmica no 3287 7022. Vou repetir. 3287 7022. Para a apresentação sobre os sonhos alcançando o inconsciente coletivo lá na Consciência Cósmica. Deixa eu dar uma segunda dica importante para você. Você que está interessado num autoconhecimento, em resolver seus problemas, mas de um ponto de vista mais profundo, lidando com seu inconsciente, lidando com o inconsciente coletivo, lidando com a espiritualidade, então num conhecimento mais profundo de si mesmo, você pode fazer uma psicoterapia. É muito interessante. Num momento da vida vale a pena. Talvez esse momento tenha chegado para você. E aí quem eu vou indicar? A minha esposa, a doutora Rosana Kepp. E aí prefiro o contato por WhatsApp ou SMS no 971 91 7232. 971 91 7232. Para você fazer a sua psicanálise, a sua psicoterapia e se conhecer e resolver uma série de problemas importantes na sua vida. E mais uma dica que é a seguinte: na Faculdade Trilógica eu farei o curso, a partir de março do ano que vem, de formação de terapeutas para dependentes químicos. É um curso de nível superior, é um curso também você pode fazer no módulo pós-graduação. Então você pode fazer esse curso também como sendo uma pós-graduação, olha que legal. Na Faculdade Trilógica, formação de terapeutas para dependentes químicos. Então você vai ser um agente ou você vai ser uma pessoa especializada, um cuidador, um agente, uma pessoa especializada para lidar com dependentes químicos. Então é um curso profissionalizante também. Tem um aspecto teórico e tem um aspecto prático. Bom, quer mais informações? Liga para as faculdades trilógicas, né? Ou para a faculdade trilógica no 3032 4105. 3032 4105. Vamos concluir o nosso tema de hoje, os sonhos alcançando o inconsciente coletivo. Então, vamos ver o seguinte. Então, os sonhos alcançam o seu inconsciente individual. Isso Freud já tinha descoberto, isso a psicanálise faz as interpretações. O Freud escreveu na virada do século, mas na virada do século XIX para o século XX. O livro veio impresso como sendo de 1900. Então, na virada do século, o Freud escreveu um livro chamado
A Interpretação dos Sonhos, em 2 volumes. Um livro primoroso, marcou época, e Freud escrevia muito bem. Tanto que ele recebeu o prêmio Goethe, como grande escritor que foi. Então, nesse livro, se faz uma interpretação dos sonhos que nós usamos até hoje em psicanálise. Vamos interpretar os sonhos para trazer os conteúdos inconscientes. Só que Jung foi um pouquinho além e fez uma interpretação dos sonhos que atingia o inconsciente coletivo. Então, você vai atingir o nível dos símbolos, dos mitos, de tudo que está na coletividade, no planeta, na humanidade, vamos dizer assim. Então, em várias épocas históricas, então os sonhos também atingem aqueles símbolos antigos, os antigos mitos, coisas mais profundas e espirituais. Então o sonho atinge sim a espiritualidade. Porque vamos lembrar uma coisa, a Organização Mundial da Saúde já declarou oficialmente que saúde é saúde do corpo, da mente e do espírito. Então, nós precisamos também trabalhar com a espiritualidade. E a transpsicanálise, a abordagem que eu desenvolvi, trabalha muito também com as questões da espiritualidade. Seja da vertente de espiritualidade que você tem. Então, de base cristã, de base judaica, de base islamita, de várias bases diferentes, né? De base budista. Aí você pode dizer assim, não, mas André, o budismo não é uma religião. É uma religião. A visão que eles têm de Deus é uma visão um pouco diferente, né? Desse Deus pessoal, é um Deus mais impessoal, é algo diferente, uma visão do ser cósmico diferente. Então, no budismo, você também pode ter uma consciência cósmica, pode ter uma visão do todo, uma visão transcendente. E tudo isso é muito importante, porque os sonhos também atingem este nível. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.